Fala pessoal, tudo bem? Olá, meus amigos do Direito Econômico, meus alunos, minhas alunas queridos e queridas do Direito Econômico. Espero que vocês estejam todos bem. Neste momento, seja bem com vocês, com a família de vocês, nesse momento de quarentena, de preocupação, um assunto muito sério, muito grave, inédito, pelo menos para a gente, né, para a nossa geração, algo tão grave, uma pandemia assim. E sabemos que as consequências podem ser as piores possíveis se não respeitarmos as orientações médicas. Então, espero que esteja todo mundo bem, muito tranquilo dentro de casa. Vou gravar para vocês aqui algumas aulas. Então, continuando a aula da semana passada, a gente vai começar a analisar especificamente as ideias gerais do direito econômico para a gente superar aquela análise de economia política e também de política econômica, por outro lado, né? Não são sinônimos, que a gente começou. Então, a gente tinha que ter um arcabouço de conhecimento sobre economia, essa economia mais geral, economia política, e também história da economia, história do pensamento econômico, e também sobre política econômica, políticas fiscais, política monetária, política externa, como isso tudo influencia a economia e o direito econômico. Nesse momento, hoje, né, hoje é 23, atualmente, agora, 13h08, vou tentar gravar em máximo meia hora esse videozinho para vocês, porque também eu já gravei algumas coisas hoje, vocês podem perceber que a voz não está tão boa, né? Só para a gente finalizar aquela nossa aula da semana passada e a gente adentrar em aspectos mais específicos do direito econômico. Beleza? Tenho aqui alguns artifícios, como a possibilidade de anotação. Eu não vou anotar porque minha letra é muito ruim aqui no mouse, mas eu vou destacar algumas coisas, vou acompanhar com vocês, tá bom? Deixa eu, inclusive, selecionar aqui o Spotlight, né, que aí eu destaco, vocês veem por onde eu estou passando, tá bom? Então vamos lá, vamos começar esse desafio juntos. Estou aqui com vocês, vou disponibilizar o link dessas aulas no Ava. Vocês me conectem lá, me mandem mensagem no próprio sistema do Ava, né, no ambiente de aprendizado virtual, no ambiente virtual de aprendizado, né, Ava, do Pitágoras, tá bom? Então, beleza. Então, vamos continuar. Vamos começar, na verdade. Quando a gente conceitua direito econômico, nós nos deparamos com algumas palavras-chave ou ideias-chave que a gente precisa discutir inicialmente. Dentro do conceito de direito econômico, que a gente já debateu na última aula, existe uma característica muito específica, que é o princípio da economicidade, uma análise da sua finalidade, que é o planejamento da atividade econômica, mas não somente, né? Isso aqui de forma geral. Uma estrutura própria de atuação do direito econômico, dos profissionais do direito econômico, que é proporcionada pelos órgãos públicos, e uma atividade a ser limitada ou a ser orientada pelo direito econômico, que é a intervenção do Estado no domínio econômico. Não apenas, mas a principal atividade, o principal objeto de análise do direito econômico é a relação entre Estado e domínio econômico, a relação entre o Estado e os particulares no domínio econômico. Por último, como objetivos, né, o direito econômico ele analisa os objetivos que estão incluídos nas políticas públicas econômicas, política fiscal, política monetária, política cambial, política externa. Então, o direito econômico tem vinculação com tudo isso e política tributária também, beleza? Vamos analisar cada uma dessas peculiaridades que estão inseridas no conceito de direito econômico. Quanto ao princípio da economicidade, pessoal, vocês vejam que já está no 4.2, né? Porque é a continuação da última aula. O que significa princípio da economicidade no viés econômico? Significa que as decisões jurídicas para o direito econômico que estejam vinculadas ao direito econômico, elas demandam um raciocínio econômico. Isso não significa, de forma alguma, que as decisões dos magistrados dentro do direito tem que o raciocínio econômico se sobrepõe aos demais, né? A preocupação econômica se sobrepõe às demais. Esse não é o trabalho do magistrado. O magistrado ele tem que decidir, ele decide livremente, não necessariamente ele vai decidir economicamente, ele pode decidir com privilegiando, por exemplo, um direito humano, um direito fundamental. O grande exemplo é o confronto entre aquelas pessoas que pleiteiam acesso a medicamentos que não estão previstos
nas listas do SUS, e as prefeituras municipais, as procuradorias municipais, que contestam o pedido desses medicamentos, né? As procuradorias, na verdade, né? Os governos, a administração pública como um todo, que contesta a necessidade de acesso a esse medicamento, porque muitas vezes são medicamentos e tratamentos caríssimos e que fazem com que fique comprometido o orçamento público. E aí, o juiz tem que raciocinar economicamente na hora de decidir? Sim. Raciocinar, sim. Ele tem que pensar, ele tem que entender quais o comprometimento econômico que existe, orçamentário que existe a partir de sua decisão. Mas não necessariamente vai decidir favoravelmente a administração pública. Só tem que entender os reflexos daquilo. E mesmo entendendo, percebendo que pode ter um impacto muito grande, ele decida favoravelmente ao pleito daquele que quer ter acesso ao medicamento. Por quê? Porque estão em confronto ali dois interesses distintos: o interesse à saúde e o interesse ao orçamento equilibrado. A gente sabe que não é o acesso a medicamentos que atrapalha o orçamento público do Brasil, né, pessoal? Isso é muita hipocrisia. Existem inúmeras outras falhas de execução de orçamentos e que não necessariamente estão vinculados a como que eu falo, não necessariamente estão em confronto com um direito tão fundamental, um direito fundamental que é o acesso à saúde. Então, não é o acesso à saúde, não é a garantia do acesso à saúde indiretamente através do acesso a medicamentos que compromete o orçamento público. Existem inúmeros outros fatores. Então, o juiz faz essa ponderação e decide. Inclusive, foi travado esse debate no STF, a gente pode analisar em sala de aula por vir. Qual que é a aplicação prática desse raciocínio econômico? Tanto os criadores quanto os aplicadores das normas jurídicas se preocupam com os efeitos econômicos de suas decisões, de seus artigos, das normas elaboradas, também das decisões tomadas. Mas não apenas, é uma preocupação, não necessariamente vai ser a orientação única desses profissionais. Então, quando eles pensam dessa forma, eles pensam o seguinte: qual o efeito dessa norma que eu acabei de elaborar? Qual o efeito econômico? Ela cumpre os objetivos da atual política econômica? Então, esse é o legislador. Por outro lado, nós temos o magistrado se preocupando. Será que, ao decidir de determinada forma, eu comprometo o orçamento público, eu comprometo a economia popular, ou eu respeito o consumidor, eu comprometo a arrecadação pública? Tudo isso deve pesar no momento em que esses profissionais atuarem. Não necessariamente eles vão decidir por razões econômicas, mas sim o princípio da economicidade deve estar presente na atuação desses profissionais. Além disso, o princípio da economicidade tem uma função interpretativa muito importante, porque ele harmoniza dispositivos que seriam ideologicamente opostos na Constituição da República, na Constituição Federal de 1988, já está aqui embaixo, né? Para os jurisconsultos de direito econômico, o princípio da economicidade, ele evidencia que mesmo aqueles princípios, mesmo aquelas normas que têm um cunho mais garantista, elas fazem sentido, estão harmonizadas com normas que têm um cunho mais liberal, menos garantista, menos intervencionista. Vejamos. O título 7 da Constituição, a partir do título 7, que a gente trata da ordem econômica e financeira na Constituição Federal de 88, e lá estão os objetivos, os fins e os princípios gerais da atividade econômica. E a gente sabe que o legislador ele tentou equilibrar, respeitando o princípio da economicidade, ideologias que influenciaram e influenciam até hoje a nossa sociedade. Então, uma ideologia mais liberal, uma ideologia mais garantista. De acordo com o artigo 170, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, ou seja, inicialmente pode parecer contraditório valorizar o trabalho humano e a livre iniciativa. Só que lembre-se bem da ideia geral lá do Adam Smith, que o que dá valor, o que gera valor, o que transforma uma economia saudável e rica é o trabalho. Então, mesmo Adam Smith, o pai do liberalismo clássico, ele já valoriza o trabalho humano. Então, o legislador brasileiro de 1988, ele valorizou tanto o trabalho quanto a livre iniciativa. E eles devem ser vistos como complementares. Porque quanto mais se valoriza a livre iniciativa, quanto mais empresas de médio e pequeno porte,
mais trabalho a gente vai ter também à disposição e, idealmente, melhor estariam as condições de trabalho para os profissionais, tá? Então, essa ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então, aqui, a dignidade da pessoa humana é o fim de toda a ordem econômica financeira, na verdade, é o fim de toda a ordem jurídica nacional. E eles seriam os seguintes princípios expressos, tá? Soberania nacional, a gente vai ver, inclusive, a natureza jurídica de tudo isso aqui, ó, trabalho humano, livre iniciativa, ou seja, os fundamentos e os fins da ordem econômica. Eles têm natureza de princípios. A gente vai ver isso na próxima aula. Mas não estão expressamente designados como princípios. Mas, sim, como princípios expressos, nós temos soberania nacional, propriedade privada e função social da propriedade. Olha só, inicialmente pode parecer contraditório ter propriedade privada e função social da propriedade, mas não é. Não existe propriedade privada por si vazia. Toda propriedade privada no Brasil deve cumprir um fim social, né? Porque a gente busca uma sociedade um pouco mais igual do que essa atualmente na qual a gente vive. Livre concorrência e defesa do consumidor. Então, tem livre concorrência? Tem sim livre concorrência no Brasil. Algumas vezes eu vejo alguns amigos, e eu mesmo, atuando como empresário, decisões que eu discordo, mas eu aceito, porque entendo que foi baseado na defesa do consumidor. E eu vejo alguns amigos de cunho, às vezes, mais liberal, que ficam chateados, falam, pô, só no Brasil mesmo. No Brasil é muito difícil fazer negócio, porque é tudo muito incerto. Não, em relação à defesa do consumidor, não. Está lá a norma de defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. Respeita que você não vai ter problema em relação a isso, né? O problema é não respeitar as regras do jogo. Mas, enfim, nós teríamos aqui uma forma de harmonizar. O princípio da economicidade existe e demanda, então, que tanto os profissionais aplicadores, operadores, quanto os legisladores do direito saibam que eles devem harmonizar os princípios liberais com os princípios garantistas, porque assim está na Constituição, ok? Uma outra forma de enxergar o direito econômico seria como direito do planejamento. Mas será que um direito de planejamento existe planejamento econômico, planejamento orçamentário no direito brasileiro? Sim, é uma imposição aos administradores públicos. E qual que é o sentido dessa ideia de direito do planejamento? O direito econômico ele vai analisar se está sendo respeitado esse direito do planejamento. Planejar nada mais é do que, independentemente de sua ideologia, você intervir no domínio econômico, o Estado intervir no domínio econômico, nem que seja apenas dirigindo a economia, nem que seja dizendo para onde aquele administrador público quer que a economia se dirija. Então, de acordo com Washington Peluso, a ordem econômica prevista nas constituições já representa um certo planejamento da realização da atividade econômica. Então, o mero fato de existir planejamento já é, de alguma maneira, uma intervenção. E diante de um direito do planejamento, então, de uma administração pública que tem que se planejar economicamente e orçamentariamente também, qual que é o papel da nossa disciplina? Qual que é o papel do direito econômico? Tem vários, né? Primeiro, dar legitimidade aos planos econômicos governamentais. Legitimidade aos planos econômicos governamentais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o direito econômico, de maneira transdisciplinar, vai analisar e certificar que os limites jurídicos estão sendo respeitados pelos governos. Então, uma vez que está respeitado o limite jurídico, o planejamento está ok. Então, o planejamento está ok, respeitou os limites jurídicos estabelecidos pelo direito do direito econômico. Então, aquele plano econômico do governo é legítimo. Respeitou os limites, é legítimo. Respeitou os limites, é legítimo. Beleza? Então, como está lá no nosso material, pessoal, assimile bem essa ideia. O direito econômico, por trazer normas de planejamento da atividade econômica, deve ser regido pelo princípio da economicidade. Então, o direito econômico traz normas de planejamento, por isso alguns falam que ele também é um direito do planejamento, permitindo que o Estado realize intervenções no direito econômico, no domínio econômico, concretizando suas políticas públicas econômicas. Então, para cumprir uma política pública, devem ser respeitados os limites do planejamento, os limites das regras de planejamento que integram a nossa análise do direito econômico. Ainda, pessoal, há quem diga que direito econômico seria um direito administrativo econômico. Podemos afirmá-lo?
Acredito que não. Nós veremos por quê. Qual que é a relação entre direito administrativo e direito econômico. Mas o sentido para a doutrina é toda atividade econômica, seja ela pública ou privada, aqui no nosso país, vai depender, sim, de um complexo de órgãos, de instituições e de conselhos, com os papéis mais diversos, que terão, mas basicamente que irão fiscalizar, irão apoiar, irão orientar essa boa realização da atividade econômica, a realização da atividade econômica da maneira com que a Constituição previu a partir do artigo 170. O que a doutrina do Delmasso nos fala sobre isso, ou prevê para a gente sobre isso? De acordo com o Delmasso, os órgãos públicos servem de suporte para a realização da atividade econômica, política, inverti aqui, né, e social do Estado. Serve, inclusive, para a aplicação das normas do direito econômico, comercial, tributário. O Estado deve criar, portanto, as possibilidades de garantia de aplicação do direito, no caso da disciplina econômica e dos princípios da ordem econômica. Então, o direito econômico ele vai ter uma relação direta com o direito administrativo. Por quê? Porque nós teremos uma relação de dependência. Só através dos órgãos públicos, através do trabalho dos servidores públicos, é que existe a realização dos princípios da atividade econômica, dos princípios do direito econômico. Então, nós, do direito econômico, precisamos de um arcabouço administrativo para analisar e julgar as práticas do mercado, limitar. Então, nós temos as agências governamentais, as agências executivas, que têm papel importante na normatização do direito econômico e da atividade no país, tá? Então, essa atividade administrativa vai ser fundamental que sejam cumpridos os princípios previstos nos incisos do artigo 170. De toda forma, pessoal, é incorreto falar que há um direito administrativo econômico, porque o direito administrativo econômico não é só um direito administrativo, na verdade, não é um direito, uma ramificação do direito administrativo, porque ele muitas vezes está ligado a, inclusive, às relações de direito privado, ao direito tributário, ao direito do urbanismo, ao direito ambiental. Então, seria limitar demais o escopo do direito econômico, citá-lo como uma ramificação do direito administrativo. Beleza? Portanto, qual é a relação entre direito econômico e direito administrativo? É simples. O direito econômico, que eu vou destacar para vocês, ele depende do direito administrativo e dos órgãos públicos que estão vinculados ao direito administrativo para dois pontos. Fiel ao cumprimento dos princípios constitucionais do 170, controlar e regular a atividade econômica. Controle e regulação econômica, portanto, são fundamentais, são objetivos do direito econômico e sem eles, e sem o direito administrativo, não seria possível. Tá bom? E vimos agora, então, para que serve, qual é a relação entre direito administrativo e direito econômico, inclusive regular e controlar a economia. Alguns chamam o direito econômico ou atribuem ao direito econômico a característica de direito da organização dos mercados. Qual é o sentido disso? Significa que o direito econômico existiria para regular a atuação mercadológica. É isso que acontece? Também, mas não somente. Então, regulação do mercado não se confunde com direito econômico. A regulação do mercado, se necessário, aí sim, se necessário, é um dos objetos finalísticos do direito econômico, e o direito econômico, em relação ao mercado, ele busca sempre evitar monopólio, oligopólio, cartel, esse tipo de situação em alguns mercados, o que é muito prejudicial para a economia, e não só para a economia, mas normalmente para a sociedade como um todo. Então, o direito econômico, historicamente, ele tem como um dos seus objetivos regular os mercados, evitar distorções nos mercados. Acaba que, às vezes, ele cria. Então, esses dispositivos da ordem econômica, eles disciplinam toda a atividade econômica, inclusive a de alguns mercados. E a gente vai ver isso principalmente na exploração de criação de evitar monopólios e também, na verdade, criar monopólios estatais. Por outro lado, a gente vai ver isso em relação aos minérios e aos bens de uso dual, que podem ser utilizados tanto como um bem de consumo quanto como uma arma, como um ativo militar. Intervenção do Estado na economia. O direito econômico permite a intervenção do Estado na economia? Não apenas permite, como ele regula a atividade econômica. Ele regula a intervenção do Estado na economia. Então, o direito econômico ele é muito
influenciado pelo pensamento econômico vigente em certos governos. Então, a gente já teve no Brasil governos mais garantistas e estamos passando por um momento de um governo mais liberal. E existem características diversas nesses governos e ambos, e é bom que existam, é saudável que exista essa variação, inclusive, né, eu pelo menos penso assim, só que eles têm que respeitar as regras do jogo, tanto o intervencionista quanto o liberal. E quais são as regras do jogo? Pelo menos para a intervenção na economia, aquelas previstas no direito econômico a partir dos princípios estabelecidos no artigo 170 da Constituição. Então, o Estado liberal ele vai ser menos interventor, o Estado do bem-estar social ele vai ser muito mais interventor, tá? E o direito econômico, ele permite que existam ambos no Brasil. Tá? Qualquer relação entre intervenção e direito econômico vai ser, o direito econômico é o instrumento de intervenção do Estado, nas suas regras, seus artigos são utilizados como instrumento de intervenção do Estado na economia e, além disso, ele vai regular o nível de intervenção. Em alguns momentos, a intervenção vai estar muito alta e o direito econômico vai limitar. Não, aqui não. Aqui você tem que permitir que haja liberdade. E, de outro lado, em certos mercados, em certos planos, ele vai perceber que, se não intervir, pode haver uma crise, por exemplo, no mercado de ações, e aí ele modifica as normas e permite que o Estado o faça. Tá? Bom, o professor, então, só para concluir, existe uma relação direta entre intervenção e direito econômico. O direito econômico vai ceder os instrumentos para a intervenção do Estado, além disso, vai regular o nível de intervenção do Estado. Não pode ser nem muito, nem pouco. Né? Mediano, equilibrado. Para o professor Afonso Insuela Pereira, tratando dessa ideia, dessa relação entre intervenção e direito econômico, o direito econômico hoje representa um instrumento capaz de dosar o intervencionismo sem a submissão exagerada do indivíduo ao poder central, corridas no tempo do mercantilismo e sem os exageros do Estado liberal absoluto, ambos capazes de colocar em perigo o meio econômico e social. Então, para o professor Insuela Pereira, o direito econômico tem esse papel de dosar o intervencionismo, nem muito ao mar, nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Né? Ainda, então, para concluir, a ordem econômica prevista lá a partir do artigo 170 da Constituição vai fixar os limites de intervenção do Estado na atividade econômica. E essa intervenção não necessariamente vai ser direta, tá? Então, há outras normas que não estão previstas necessariamente no artigo 170 e seguintes da Constituição que prevêem formas de intervenção do Estado na economia. Por exemplo, os princípios da tributação nacional, que estão dentro da Constituição, permissão ou limitação da atividade, de certas atividades econômicas por tratados internacionais elaborados respeitando os ditames da política internacional e da política externa brasileira. A abstenção de tributação, por exemplo, é uma forma de intervir na economia. Legislação ambiental é uma forma de intervenção também. E todas essas normas que não são diretamente de direito econômico devem sim se preocupar lá com o princípio da economicidade quando forem elaboradas. Tá bom? E bom, quando a gente tiver um Estado, diante de um Estado não capitalista, né, que está capitalista, mas um Estado capitalista liberal, a intervenção é a exceção. O que a gente busca é dar mais poder e mais liberdade aos agentes privados. Quais seriam os principais valores numa ordem econômica pouco interventora? Livre iniciativa, valorização da propriedade privada, então autonomia da vontade ou autonomia privada. Sabemos que no estado vigente, o Código Civil de 1916, a gente tinha uma valorização desses princípios nas relações entre pessoas de direito privado. Hoje, o que a gente tem foi uma relativização. Então, a autonomia da vontade tornou-se autonomia privada, a propriedade privada é garantida, mas ela tem que respeitar a função social e, inclusive, os incisos do artigo 170 da Constituição também prevêem essa nova conjuntura axiológica. Né? Bom, e a ausência de intervenção? Na ausência de intervenção, a gente está diante da mão invisível do mercado. E a mão invisível do mercado, o que é essa ideia desenvolvida inicialmente pelo Adam Smith, ela é defendida por alguns como a melhor forma de desenvolvimento econômico e via de consequência social de um país, permitir a autorregulação concorrencial
seria o caminho para o sucesso econômico. É questionável, né? Questionável. Na verdade, acho que não existe uma receita específica que leve ao sucesso. Sei que muita gente vai me criticar por isso, mas o equilíbrio, para mim, ainda é o melhor caminho. E concordo, então, com a professora Neide Terezinha Malar, quando ela diz que, historicamente, quanto mais livre o mercado, a gente viu que acabou que, em certos momentos, teve o que ocorreu em sociedades não preparadas para essa completa não, né, mas maior liberação mercadológica foi um aumento das disparidades. Então, para a professora Neide Terezinha Malar, o adiamento dos negócios era medida de eficiência lá no início do século XX, no final do século XIX. O mercado, quando a gente teve uma maior valorização da mão invisível do mercado, que está voltando agora, né? O mercado autorregulava-se através do mecanismo da concorrência, afastando tanto os fabricantes que levassem devidamente seus preços, quanto os trabalhadores que solicitassem altos salários. Era isso o que se buscava, né? Então, imaginava-se que isso daria certo. E o que aconteceu de acordo com o Fabiano Delmas? Na verdade, permitindo que se aplicasse essa autorregulação do mercado, a força das grandes empresas emergiu espontaneamente diante da livre exploração do mercado. Entretanto, o empresário descobriu que destruir concorrentes, ter poder econômico e dominar mercados são condições eficientes para o desenvolvimento de suas atividades. Então, houve um abuso pelas grandes empresas, inclusive com a concorrência desleal em relação ao médio e ao pequeno empresário, que é a maioria, né? Pelo menos na nossa sociedade. E aí percebeu-se a necessidade de surgimento de uma seara específica do direito para limitar tais abusos. E aí surge o direito econômico, nossa disciplina. Beleza, pessoal? Vamos fazer algumas questões baseadas nas nossas últimas aulas? Vamos lá. Questão número 1. A gente estudou política econômica e as políticas que fazem parte dessa política econômica, né? A política econômica, em regra, pode ser classificada em dois grupos distintos, dependendo do objetivo e dos atos praticados. Sobre essa classificação, julgue as assertivas a seguir em verdadeiro ou falso. Quais são esses dois grupos? Políticas estruturais e políticas conjunturais. O problema é, normalmente, os planos de governo têm por base políticas estruturais, mas quando são eleitos, eles trabalham na maior parte das vezes com políticas conjunturais. É o que está acontecendo agora. Por mais que o ministro Paulo Guedes ele tenha um pensamento mais liberal, ele está tendo que intervir na economia por causa da conjuntura, né? Então, estruturalmente, ele queria estabelecer políticas, e tem feito isso com reformas, políticas liberais, mas conjunturalmente ele tem que reagir hoje, atualmente, a uma pandemia e aí acabar adotando políticas conjunturais mais interventoras. Vamos lá, para a nossa questão. São exemplos de atos ligados à política econômica estrutural, forte regulação do mercado, criação de empresas públicas e regulamentação de conflitos trabalhistas. São exemplos de atos ligados à política econômica estrutural. Regulação do mercado, sim, temos efeitos de longo prazo. Forte regulação, não necessariamente forte regulação, mas pode ser. Criação de empresas públicas, sim, uma política econômica estrutural mais interventora, né, em que a maior participação do Estado. Por outro lado, poderia ser uma política econômica estrutural menos interventora e isso teria privatizações. Regulamentação de conflitos trabalhistas também. Pode regular muito ou regular pouco. Tá? Então, sim. Questão 1. Enquanto a política econômica estrutural busca modificar a estrutura vigente, a política econômica conjuntural busca superar desequilíbrios econômicos. Sim, encarando aqui, o que a questão pedia é que a gente encarasse esses desequilíbrios econômicos como fatores momentâneos. Então, estaria correto. A política econômica conjuntural, por relacionar-se com o curto prazo, busca gerar empregos e controlar preços. Pode ser? Sim. Enquanto a política econômica estrutural, por se preocupar a longo prazo, correto, busca a redução das desigualdades sociais. Correto. Então, a conjuntura, igual a gente está convivendo agora com esse coronavírus, demanda que, para que muitas pessoas não percam os empregos, que haja garantia de que alguns pagamentos de benefícios irão ocorrer parceladamente, para evitar que os preços do álcool em gel dispare, os fiscais do PROCON têm atuado, então isso é também uma política econômica conjuntural. Por outro lado, a política econômica estrutural quer reduzir desigualdades sociais. Ok. E aí você pode reduzir essas desigualdades sociais com uma visão mais liberal ou com uma visão mais
participativa do Estado. Aí depende do que você busca, beleza? Então, para mim, na minha opinião, todas estariam corretas, mas o material de vocês considera a última falsa, porque, na verdade, eu entendo que no material tem um erro, porque ele encara que é a política conjuntural que quer reduzir desigualdades sociais. Não, a redução de desigualdade social, na verdade, é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Lá no início da Constituição, se é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, é óbvio que é política estrutural e vai existir sempre enquanto estiver vigente a nossa Constituição. Então, eu consideraria as três corretas, discordando da resposta do material. A questão 2. Para alcançar a política, eu já passei dos 20 minutos, né? Já estou em meia hora. Para alcançar a política econômica desejada, o governo dispõe de uma série de ferramentas que se dividem em 4 categorias políticas: fiscal, externa, de rendas e monetária. Sobre esses instrumentos de política econômica, assinale a alternativa correta. Política de rendas é uma importante ferramenta de política econômica ligada à redistribuição de renda e também à justiça social. Aparentemente correta, né? Vamos ver depois. B. Política fiscal inclui apenas os tributos, sendo os gastos públicos objetos das outras categorias. Não. E a política fiscal também entra o gasto público e os orçamentos, lembrando sempre que há a lei de responsabilidade fiscal relacionada com os gastos públicos, não apenas com tributo. Tributo estaria ligado à política fiscal também, mas principalmente à política tributária. A divisão em política cambial e comercial está relacionada à política de rendas. Não, está ligada, pelo menos para o material, à política externa. A política externa. D. O Plano Real trouxe diversas políticas de rendas, pois o neoliberalismo é caracterizado pelo aumento dos programas sociais. Sim, o Plano Real trouxe, não necessariamente o Plano Real, né, mas o governo subsequente, né, ao Plano Real, em 94 ainda era o Itamar Franco, mas o governo Fernando Henrique, apesar de ser classificado por alguns como neoliberal, isso é questionável, ele tem sim política de rendas, algumas políticas de rendas dos governos petistas continuaram o trabalho iniciado pelo Fernando Henrique Cardoso. Mas o fundamental aqui é segundo trecho aqui, ó. O neoliberalismo é caracterizado pelo aumento dos programas sociais. Não, o neoliberalismo é caracterizado por menos programas sociais e mais programas de incentivo à economia, de liberalização e de escolha própria das pessoas, né? Isso aqui, inclusive, é questionável, não é minha opinião, tá? Isso aqui é está errado essa letra D, sem dúvida, mas é uma opinião do material, não é minha. D. A política monetária diz respeito apenas à emissão de papel moeda, excluindo das suas análises as taxas de juros. Não. O principal análise da política monetária é quantificação para a gente, né, do direito econômico, quantificação de moeda na economia, não necessariamente emissão de papel moeda, mas aquisição de títulos públicos, aumento da taxa Selic, tudo isso faz parte da política monetária, não apenas emissão de papel moeda. Portanto, a correta é a letra A. Beleza? Política de rendas é uma importante ferramenta de política econômica ligada à redistribuição de renda e também à justiça social, de acordo com o nosso material. Valeu, pessoal. Espero que tenham aproveitado e até a próxima aula.